E com a aprovação do projeto de lei que cria critérios para a demarcação de terras indígenas na Câmara dos Deputados, a expectativa agora é com a tramitação no Senado Federal. Outro ponto é com relação ao julgamento sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, que deve ocorrer na semana que vem. Vamos chamar o nosso comentarista, o Glauber Silveira, que fala direto de Cuiabá. Glauber, como é que está a expectativa, né, em relação ao Senado? Porque sabemos que o agronegócio não tem tanta força como na Câmara, não é isso? É importante lembrar que esse projeto de lei, PL 490, que é uma lei ordinária, ela já está aí desde 2007, faz muito tempo, até um projeto de lei do nosso saudoso deputado Homero Pereira. Então agora ela andou, principalmente porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, entenderam a importância, porque a gente tem o julgamento lá no STF. Então é importante lembrar que STF, nós tivemos o julgamento lá, aquelas condicionantes da Raposa Serra do Sol, e que infelizmente nós achamos que ali já se teria colocado o marco temporal, mas o próprio Supremo depois entendeu diferente, né? Então teve julgamentos depois de outros ministros de forma que não daquela do Raposa Serra do Sol. E daí o que está em questão lá no dia 7 de julho, que vai ter esse julgamento, que está a decisão com relação a Santa Catarina, é importante daí os deputados correram atrás, inclusive conversaram com os ministros do Supremo e ficou um acordo que se andasse o projeto 490 no Congresso, eles simplesmente retirariam de pauta esse julgamento lá do Supremo. Mas infelizmente parece que isso não vai acontecer, porque a ministra Rosa Weber já disse que vai manter em pauta, porque a pressão é grande. É claro que o setor produtivo, o Brasil, na verdade, teve uma grande vitória, porque é importante isso. Veja bem, nós já temos 14% do Brasil demarcado em reservas indígenas. Cada índio já tem quase 400 hectares, enquanto, veja, é a área suficiente e eles vivem como miseráveis. Então não é questão de tamanho de terra. Então o que está se falando, está se colocando é questão ambiental. Não tem nada a ver, porque, na verdade, quem mais preserva nesse país é o produtor rural. Então, ou seja, é muito importante esse julgamento e agora isso vai para o Senado. Infelizmente, no Senado nós temos voto sim, quer dizer, a avaliação do setor produtivo é que existe voto para aprovação. O grande problema no Senado, Priscila, é a mesa diretora. Como a gente teve lá o PL dos defensivos, é a mesma coisa, ele poderia já estar aprovado. Mas o que acontece? Simplesmente a mesa diretora pegou e mandou para uma nova comissão, ou seja, eles têm esse poder de ficar procrastinando. Então, por isso que, na verdade, tem que se fazer alguma gestão com relação à votação, a pegar assinatura para ter urgência, para depois poder obstruir alguma pauta do Senado que seja importante também para o governo, e assim por diante, né? Ou seja, no Senado não vai ser uma tarefa tão fácil, né? Vai ser realmente uma grande batalha, mas voto eu tenho convicção que tem. Agora a gente precisa ver realmente como é que vai acontecer lá o julgamento no STF. Estão falando que essa lei, esse PL, seria inconstitucional, o que é besteira, porque ele não fere a Constituição. Importante lembrar que a Constituição ela é uma lei magna, depois ela geralmente você tem os acordos internacionais, você tem também um outro depois dos acordos internacionais, como é o caso dos direitos humanos, né? Então que você não pode fazer uma lei brasileira que vá contra os direitos humanos, esse acordo internacional. Aí você tem, por exemplo, a lei complementar. A lei complementar é quando a própria Constituição já diz, ó, vai ter uma lei complementar, No caso, como não tem no caso o marco temporal, não tem uma lei, não está muito bem claro lá na Constituição, aí se faz uma lei ordinária para regulamentar isso. Então, quando se fala que é inconstitucional, se fala besteira. É importante deixar claro isso, porque primeiro, que a Câmara não ia estar fazendo uma lei que é inconstitucional. É que fica agora o povo jogando contra. Ou seja, Priscila, o Brasil precisa realmente de uma resposta com essa marca temporal, porque nós precisamos trazer segurança jurídica ao campo. Um abraço.